vamos lá então. Apocalipse de João, no capítulo 2, no verso 25, e diz assim: Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Tu és santo, Deus de graça e glória. Deus de infinito poder, meu Pai, em um nome de Jesus, Deus. Toma, Deus, as nossas vidas, Pai, em um nome de Jesus, Pai. Nome de Jesus. Toma as nossas vidas em Ti. Toma, Deus, os nossos corações e dá-nos Tua palavra nesta noite, Pai. Em um nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é uma das cartas, das 7 cartas às igrejas da Ásia. A qual igreja foi escrita essa carta? Tiatira. Tiatira tinha uma característica interessante, que lá próximo deles, na região lá, eles tinham um grande minério de bronze. E é engraçado como Jesus ele é sensível à cultura que ele vai se revelar. E no versículo 18, no início da carta, ele diz ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, diz o Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus é extremamente rara no Novo Testamento. Se usava o Filho do Homem. Mas aqui ele se apresenta como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. E ele conta, ele fala e ele revela que Jesus Cristo era quem estava falando à igreja. Mas eu achei muito interessante, nós vamos ler toda a carta, do versículo 18 até o 29 por partes, mas partindo do ponto do versículo 25. O que tendes, retende-o, até que eu venha. E ainda amiudando, como dizem os batistas tradicionais, a parte B do versículo, até que eu venha. E eu acho interessante essa expressão de Jesus, e ela não ocorre somente aqui, mas ela ocorre algumas outras vezes no Novo Testamento, até que eu venha. Aplica-te a leitura até que eu venha, faça isso ou faça aquilo. E existe um tempo que começa, um tempo único para cada ser humano, distinto para cada ser humano, é uma existência dentro da existência. Existe um tempo do momento real, do momento em que você aceita Jesus, do momento da sua conversão, até o dia da sua morte, ou até o dia da volta de Jesus. É um tempo de vida seu, exclusivamente meu, em que nós somos salvos. É o período da vida que nós encontramos a salvação. No meu caso é de 1990 até o dia da minha morte, ou até o dia que Cristo voltar, se Ele voltar antes. E é exatamente este período, né, eu acho incrível, o Velho Testamento tem uma figura de linguagem, uma metáfora desse tempo chamado Cades Barneia. É um cara onde o povo ficou entre o deserto e a terra prometida. Eles ficaram ali alguns anos, circulando em Cades Barneia. É mais ou menos esse tempo que nós encontramos a libertação de Deus, até o dia da consumação dos séculos, em que definitivamente nós veremos a face do nosso mestre querido, em que nós estaremos da além do Rio Azul, enfim, que iremos habitar as moradas celestiais. Então esse tempo é um tempo intrigante, é um tempo que nós temos que viver. E esse viver traz diversas complexidades, como, por exemplo, eu me converti aos 20 anos de idade. Então eu tinha toda uma formação, toda uma percepção do mundo. E aí eu caio no outro mundo, numa outra existência, numa existência dentro da minha existência, em que eu tenho que reaprender a viver, a conceituar, a julgar, a valorizar. Aquilo que eu valorizava, eu não valorizo mais. Algumas coisas que eu não dava valor, agora eu tenho que valorizar. Enfim, existe esse tempo
até que eu venha. Então é o tempo da minha conversão até o tempo de Jesus. Olha que interessante, é o tempo. Falei recentemente numa das lives, culto lives, que agora Jesus está conosco. Mas lá no céu nós estaremos com Ele, e isso muda toda a perspectiva da conversão, da vida espiritual, da Bíblia, da revelação, da presença de Jesus. E agora esse tempo, até que eu venha, é um tempo que começa comigo, na minha conversão, e é um tempo que se fecha com Jesus, no dia do meu chamado, da minha morte, ou no dia da sua volta. Então, compreenderam que existe um tempo a ser vivido? Compreenderam esse até que eu venha? E o que faremos nesse tempo? A pergunta de hoje é: como é que nós vamos tocar o barco nesse tempo? Do dia que eu aceitei Jesus até o dia em que Ele virá? Como é que se vai ser? O que devo fazer? Primeira coisa que eu anotei no verso 18 e 9. O que deve ser feito nesse tempo. Já se perguntaram isso? Apesar de não viver uma nova vida, a maioria expressiva de vocês já sabem que logo após a conversão vem um processo chamado santificação, e que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, e que nós devemos agora viver em novidade de vida. É esse o tempo do dia que eu vi Jesus, ou que Ele se mostrou a mim, até o dia em que Ele virá. Virá para me chamar ou virá para me julgar. O que fazer? O que deve ser feito nesse tempo? Tem uma música do Fernandinho que eu ouvi, fez sentido para mim lá no Maranhão, numa ida lá, o irmão cantou: há muitos filhos perdidos, órfãos, sem pais. E eu sempre fico meditando nessa frase, algo assim. São homens e mulheres que não sabem o que fazer até que Ele venha. E nem falo de aceitar Jesus, de ver Jesus, de Jesus ter se revelado a você. Eu falo do que fazer nesse tempo até que Ele venha. O que fazer nesse tempo? Olha o verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, já disse que é uma expressão rara, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Verso 19. Eu conheço. E olha o que Jesus conhece. E é incrível que a igreja de Tiatira tem um louvor a respeito dela, existe um elogio acerca dela. A primeira coisa, no verso 19, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Incrivelmente ser salvo pela graça, que isso nos dispõe de qualquer esforço pessoal, coletivo, para ser salvo. Simplesmente sou salvo pela graça de Deus, e não há nada que eu faça, não há nada que eu possua, não há nada que eu faça pensamento positivo que vai acelerar ou melhorar ou amolecer o coração de Deus a meu respeito. Ele simplesmente olhou, me amou, me escolheu e derramou sua graça sobre mim. Então nós já é sabido que a salvação não é por obras. Mas incrivelmente Paulo escreve aos Efésios: a salvação é dom de Deus, é pela graça, não vem de vós para que ninguém se glorie, mas que nós somos feitos novas criaturas para boas obras. E incrivelmente Deus olha para Tiatira e diz: eu conheço as tuas obras, são obras boas. Em muitos aspectos vocês fazem um trabalho excepcional. Eu acho isso incrível. E eu posso dizer que foi libertador, depois de 20 anos, pastoreando esta igreja, nos últimos 3 anos, ser liberto da preocupação se você é salvo ou não.
Eu morria com isso. Eu julgava, eu falava, eu acusava. Eu era quase um neopentecostal. Eu falava que depois de sair do culto, você ia sair lá fora, o caminhão ia passar em cima de você. Aí, de repente, a gente descobre que a salvação é um problema puro e exclusivamente seu. Que céu e inferno deve ser uma preocupação sua e não minha. A minha é ensinar a boa palavra, anunciar o evangelho. Então, quando você tira do coração o peso da salvação das outras pessoas, você pode chegar aqui, eu posso chegar aqui e dizer, olha, existe uma coisa que nós temos que fazer até que ele venha, e são chamadas de obras. Eu preciso construir. Eu passei boa parte, ou quase todos esses 20 anos de ministério aqui, reafirmando que todo crente tem um chamado. Não é assim? Deixa eu te contar um trem. Eu continuo acreditando nisso. Algo seu e de Deus existe para ser ofertado no altar. E eu continuo até dizendo que quando você não serve, você não serve. Então nós fomos chamados para boas obras, fomos chamados para construir, fomos chamados para edificar no nome de Deus. E aí eu encontro o Novo Testamento repleto de convites a mim, para servir a Deus sem reservas, para construir, para anunciar, para contribuir, enfim, para honrar o meu Deus que me salvou tão amorosamente. Jesus olha para Tiatira e ele diz, eu conheço as tuas obras. O que fazer então até que ele venha? Construa. Sabe algo que tem martelado meu coração nesses últimos dias? Lá pelos meados do Sermão do Monte, Jesus olha para a humanidade e diz, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Discutivelmente, nós precisamos colocar o nosso tesouro no reino. E eu tenho dito e reafirmo que praticamente a palavra de Deus não nos proibiu quase nada. Aliás, Paulo chega a dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é incrível que nós entramos no frenesi de pode e não pode, de pecado ou não pecado, e nos esquecemos de servir a Deus. Eu acho que esse foi eu penso que teologicamente, foi o grande erro dos escribas e fariseus. Eles entraram na vibe do pecado, da lei, do pode e do não pode, e se esqueceram de simplesmente servir a Deus e adorar. Ultimamente, tenho lamentado por alguns de nós que temos dons, chamados, mas que estamos enterrando este talento. Vai vadiar e vagar sobre a face da terra até que ele venha? Vai mesmo? É isso mesmo? É esse o alvo? É esse o plano? Vadiar e vagar sobre a face da terra até que ele venha, mesmo sabendo que foi lhe dado um talento, mesmo sabendo que há perigos em enterrar este talento, e costumeiramente o perigo volta-se contra você mesmo. Jesus olha para a igreja e diz assim, eu conheço as tuas obras, eu conheço seu amor. Achei interessante.
E eu não tive tempo, Fábio, de pesquisar no grego que amor é esse. Se era o ágape, se era o filéu, ou se era o eros. Aí eu deduzi, como diria minha aluna, eu deduzi por mim mesmo. E quero tomar uma licença poética do texto, se não for, que é o amor a Deus. Acho interessante, em meio a tanta tribulação, Jesus era para a igreja assim, eu conheço teu amor. Vamos em primeiro instante conhecer teu amor por mim. Tenho me preocupado com isso. Você ama quem? Tim Keller iria dizer que você ama o seu ego, o seu vazio, a sua autossatisfação, seu orgulho, sua soberba. Ele diria que provavelmente o seu maior amor, aquele acima de todas as coisas, aquele com toda força, aquele com todo entendimento, talvez não esteja voltado a Deus, mas até que Ele venha, o que eu posso fazer? Eu posso amar Deus acima de todas as coisas. Recentemente eu tenho me sentido desafiado a começar a amar a Deus, a confiar, a não mais preocupar, a não mais ficar ansioso por coisa alguma, simplesmente acreditar que Deus é Deus. E que se Ele fizer ou não, é uma questão dEle, e não minha. E amá-lo acima de todas as coisas. E servi-lo como lhe é devido. Olha só no verso 19, o que deve ser feito nesse tempo? As tuas obras Ele conheceu de Tiatira, o teu amor, o teu serviço. Se nós olharmos para nós e perguntarmos como está o nosso serviço a Deus. Recentemente eu atendi um caso muito interessante. Aí o elemento disse assim, não, eu vou deixar tal função, porque agora eu estou muito ocupado. Eu falei, tá, mas eu fico com medo. Eu fico com medo. Dos trocentos livros que eu li o ano passado, a frase que matizou na minha alma foi, quem é o homem mortal para olhar para Jesus e dizer, espera aí. Fique esperando aí que quando eu tiver tempo eu vou. Isso tem ecoado na minha alma, no meu coração. Isso tem ecoado dentro de mim, isso tem ecoado em mim, isso tem ecoado em mim em relação a vocês. Quem é você, homem mortal, para dizer a Jesus, espera aí. Fica aí esperando que eu vou resolver minhas bagatelas da vida, minhas quirelas da vida, como diria o Claudirei, os meus breguetes da vida, e quando eu resolver, eu vou aí para saber o que o Senhor quer. Eu temo. Porque o que temos que de fato e de verdade fazer até que Ele venha? O serviço do reino de Deus. Quando há uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, estava no João Manuel, eu tive um perrenguinho lá, estava na coordenação, foi numa quarta-feira, Deus é perfeito nos seus caminhos. Uma funcionária me denunciou na Secretaria de Educação e a secretária da época acreditou na denúncia e foi lá. E mandaram ligar e falar que tinha uma reunião, e era na hora do culto, na quarta-feira, depois do expediente. Liguei para o Zé, pastor José, não era pastor ainda, mas ele veio, fez o culto e eu fiquei lá. Sentado, lamentando, porque era dia de culto, e Deus falou no meu coração, eu puxei o teu tapete, porque você se esqueceu que você veio para Goianésia pela igreja, não foi para a escola. E eu batendo boca, porque eu sou bom para justificar quando eu quero, né? Menino, devia ter sido advogado. E eu justificando, e eu batendo boca, quando veio aos meus ouvidos, à minha mente, ao meu coração. Filho, eu puxei o teu tapete, porque você não veio para Goianésia para essa merda de escola.
você veio para a igreja. E você se esqueceu disso. Eu calei, pedi desculpa. E daquele momento em diante já catei tudo, concordei com tudo. E saí de lá, saí da coordenação na época, e saí de lá, pronto, eu vou voltar para a igreja. Foi um caminho longo. E eu me achei desviado do meu chamado. Assim como alguns de vocês estão desviados do seu chamado. Sabe o que Deus fez? Essa pessoa que havia me denunciado, cresceu muito aos olhos da atual secretária de Educação daquela época. E a atual secretária de Educação chamou ela para ir trabalhar lá na Secretaria de Educação. E ela chegando lá, aos 3 meses que ela estava lá, ela tentou puxar o tapete da secretária de Educação. Aí ela me chamou lá para pedir desculpa. Me ofereceu um laboratório para compensar a minha perda. Eu falei assim, foi a glória de Deus. Deus. Aí eu falei, na cadeira, Deus é maravilhoso, né? Porque eu estava cansado, eu precisava de um trem assim mais light. Fiquei 4 anos no laboratório de informática. Vi série. Eu levava 2 livros na mochila. Mas deixa eu te contar um trem, meu filho. Quando você começa a tentar escapar do teu serviço, Jesus Cristo vem e conhece o teu serviço. E Ele puxa o teu tapete. Porque você não está aqui nesse mundo para ser o bambambam deste mundo. Nós estamos aqui para servir a Jesus tão amoroso, puro perdão, pura misericórdia, pura graça, que salva o mais vil pecador, mas que te chamou e te deu um tempo, o tempo da sua conversão até que Ele venha, e te deu um serviço para ser feito. Então tome cuidado de não fazer esse serviço, porque Ele vai puxar o teu tapete, porque Ele te ama. É por amor. Fiquei com vontade de orar assim, se não dá para chegar na hora do ensaio por causa de serviço, vamos orar para ser demitido. Aí Deus falou no meu coração de novo, não precisa fazer uma maldade dessa. O filho é meu, deixa que eu resolvo. Né? Jesus olha e diz, eu conheço as tuas obras. Até que Ele venha, faça obras para o reino. Até que Ele venha, ame a Deus acima de todas as coisas, com demonstração de vida. E Ele diz, eu conheço teu serviço, sirva ao Senhor no teu chamado. E Ele diz, eu conheço a tua fé. Olha que maravilha. O que eu posso fazer até que Ele venha? Crer. Parece uma grande revelação, né? Mas é um trem tão simples. Mas que foge dos nossos corações, ora. Até que Ele venha. O que eu devo fazer sobre essa face da terra? Eu devo crer. Ele olha para a tia e diz assim, eu conheço tua fé. Essa semana a Tereza mandou piadinhas de professor. Eu ia pôr no grupo da igreja e falei assim, não, mas a maioria não são professores, então eu vou estar, vai ser até ofensivo. Professores, lá na sua sala não tem lá um cartaz assim, ajudante do dia, aí não tem 2 nomes, menino e menina, na minha também não tem não, mas não é comum? Aí ela mandou um cartazinho assim, depois eu vou postar lá para vocês, ajudante do dia, aí de um lado, Deus e do outro, Rivotril. Porque professor surta. Mas surta por quê? Porque perde a habilidade de crer, de descansar, de saber que o Senhor é quem me julga. Como diz Goiânia, esturdia a Zaira, lembra da Zaira? Falecida Zaira, agora ela habita lá para São Paulo. A Zaira mandou assim uma mensagem assim, pastor, usei a sua fala, eu, qual? Se eu autorizo ou não, ela... virei para a irmã da igreja e falei assim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Aliás, nem eu mesmo me julgo, é Deus que me julga. Falei, não, pode usar porque não é minha, é de Paulo. Paulo aos Coríntios. Poxa, mas sabe uma coisa que tenho aprendido? Que quando a gente está debaixo da unção de Deus, a gente crê, e Ele conhece a nossa fé, pouco se dá o que vai ser.
Eu estou fazendo um desafio comigo mesmo. Eu vou ter um ano light de trabalho. Todos os dias, do militar até o Magnólio, eu escuto autor da minha fé. É o tempo certinho. A não ser quando eu pego o trânsito no Mar Imaculada. Começo o dia com o autor da minha fé. Porque eu vi o palestrante dizendo assim, pessoa sabe o serviço e põe uma Marília Mendonça em homenagem a ela no carro e já vai ouvindo uma sofrência, e já chega lá sofrido. Eu falei assim, não, ânimo. Eu ouvi isso, falei assim, não, eu vou ouvir agora o autor da minha fé todo dia no caminho. Já chego lá sabendo que, independentemente do que vier, eu verei a face do meu mestre querido, eu creio. Aí ele olha e diz assim, eu conheço a tua fé, mas eu conheço também a tua paciência. E eu fiquei pensando, nossa, mas é muito adequado e atual. Para viver nesse mundo não precisa de paciência. Não vamos longe não, né? Para quem estava aqui no início do culto, haja paciência. Caminhão de paciência. Eu já tinha programado na minha mente, se ele voltasse e sentasse, eu simplesmente iria dizer, o senhor é bem-vindo. Mas mesmo antes de o senhor atrapalhar, eu mesmo vou descer, vou meter a mão na sua cara, vou te tirar daqui de dentro, na pancada, para você aprender a respeitar a casa de Deus. Porque nem de bêbado, não sei se eu gosto. Ainda estou em dúvida. Mas para esse tempo, há um caminhão de paciência. E Jesus olha e diz assim, eu conheço tuas obras, teu amor, eu conheço teu serviço, eu conheço tua fé, eu conheço a tua paciência. Como tem suportado. Sabe o que eu mais tenho falado nos últimos 2 meses? Aceita a vida como ela é. Me responde coisa, dá para trocar de mãe? Sim ou não? Aceita ela como ela é, que dói menos. Dá para trocar de emprego na atual conjuntura? Eu simplesmente olhei para o espelho. Hoje um aluno virou para mim. Ainda bem que eu sou 100% pleno, eu sou eu, né? Como diz o bêbado, eu sou elegante, né? Ele disse, você é elegante, você até parece um papa. Acho que foi o relógio que o Onan comprou em São Paulo. Eu paguei, mas ele comprou lá, né? Aí eu falei assim, criança, vocês foram ao banheiro, agora eu vou. E vou buscar água, porque se eu não beber água constantemente, minha cabeça dói. Aí uma lindeza, vizinha do Elber, uma lindeza lá do fundo virou assim, depois de uma certa idade, fica com o corpo cheio de perrengue mesmo, né, tio? Eu olhei para ela e falei assim, e quem levantar ou conversar enquanto na minha ausência, sem recreio, sem recreação. E fui lá. Mas a verdade é que a vida exige isso. Eu olhei para o espelho, estava contando isso, né? Fui contar a história da aluna. Eu olhei para o espelho e falei assim, João Braga, tem uma notícia boa e ruim. A boa, você é concursado. Gente, tem dia que eu acordo assim e falo assim, eu não tenho mais que prestar vestibular, não tenho mais que arrumar emprego. Glória a Deus! Ser velho tem as partes ruins. Mas eu olho para vocês batendo cabeça, para entrar na faculdade, para arrumar emprego, eu dou glória a Deus pela minha vida, né, Suzana? Tem as dorzinhas aqui e acolá, mas é tão bom estar com a vida resolvida. Aí eu olhei para o espelho e disse assim, João Braga, tu está velho demais para mudar de ramo, então você vai morrer agora, professor. Eu não vou mais trocar de emprego. Eu aceitei. Eu olho lá para todos os perrengues governamentais, locais. Da aluna olhar para mim e falar assim, velho, é assim mesmo, tomar água de hora em hora morre mesmo, né? Eu olho para tudo isso e respiro e falo, Senhor, obrigado. Bendito o dia, aquele dia que eu passei no concurso. Como diria o Bob Esponja, no mínimo, põe pão na minha mesa. É aceitar a vida como ela é. Claro, nós melhoramos, claro, nós lutamos para melhorar, mas nós não damos murro em ponta de faca e nem desferimos golpes no ar. Então, há muito o que fazer até que ele venha. Tem obras para serem feitas, tem amor para ser amado a Deus, serviço, chamado, fé, nós temos que crer, precisamos aceitar a vida com paciência. E aí ele termina que as tuas últimas obras são mais
do que as primeiras. E eu li esse trem, me confortou, falei assim, achei interessante, né? Porque a nossa tendência natural é achar que à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo valor. E eu achei interessante, apliquei a mim, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Parece que a igreja, à medida que envelhecia, tinha um afinco com Deus. O que deve ser feito, então, até que Ele venha? Obras, amor a Ele, serviço no teu chamado, crer a tua fé e a tua paciência. Mas o que não deve ser feito? O que não deve ser feito? Olha no versículo 20. Olha como a carta é perfeita, como Jesus e João usou bem os colóquios e contou uma mensagem espetacular. Versículo 20. O que não deve ser feito nesse tempo. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, ó Tiatira. É que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza. Olha o que essa mulher que se diz profetiza. E Jezabel aqui é uma figura de linguagem. A rainha má que queria matar Elias. Olha o que ela fazia. Olha o que de vez em quando eles deixavam. Eles deixavam ela ensinar e enganar os servos de Jesus Cristo. Ensinamento errado, engano. Sabe uma coisa que eu tenho concluído da vida? Que chega a ser pecado um crente viver no engano. E quantos de vocês estão iludidos? Quantos de nós, tantas vezes da vida, tantos pedaços de vida, vivemos uma ilusão? E aí não precisa nem contar o que o poeta secular conta disso, fala disso, né? Sabe, todo mundo sabe, né? Como é que é? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Escreveu bem, poeta secular. Viver de engano é viver de ilusão. Aí eu olhei para aquela criança, e se fosse um outro ambiente, eu diria assim, vem cá, filha. Você sabia que você vai ficar velha? Você sabia que quando eu tinha sua idade eu era magro? Que você não é? Dá vontade, não dá? Mas perde o emprego, não perde? Então a gente cala e vai beber água. E só respira e pensa assim, aguarde os dias, filha. Porque isso é viver no engano, achar que não vai envelhecer. Achar que está tudo bem. Sabe qual foi o texto que eu preguei no meu sermão de homilética no seminário em Goiânia, em 1994? Jeremias. Ai dos pastores que dizem que há paz, quando não há paz. Vocês falam que agora eu virei Nutella, que antigamente era um pastor raiz. Não. É porque antigamente eu tomava isso como missão da minha vida. Se não tiver paz, eu vou contar que não tem paz, ainda que eu perca a amizade. E eu saía contando, você está no caminho do inferno, você está errado. Sua vidinha está um sonho. E a Bíblia diz que os ímpios são como sonho. Ou são como a moinha que o vento espalha. E eu falei demais, né? Vocês mais antigos de igreja. Aí eu respirei. Mas eu não posso me calar. Eu preciso dizer a você aqui, nessa noite, a você de casa. A única coisa que Jesus tinha contra a igreja é que de vez em quando eles deixavam Jezabel, a mulher que se diz profetiza, enganar, ensinar coisas erradas e enganar os seus filhos, os seus servos, para que forniquem, comam dos sacrifícios da idolatria, para que pequem, para que se afastem de Deus. Cuidado com o engano. Nós temos o resto da nossa vida para lutar contra o engano, contra as astutas e sutis ciladas do inimigo. Não deixa ele te convencer, não, de que a luz é treva, ou de que a treva é luz. Não deixa o inimigo te convencer, não. Não vive de engano, não. E aí eu acho interessante isso, né? Fala assim, olha, eu tenho contra você que vocês se deixaram ser enganados, viveram na ilusão.
na ilusão que estava tudo bem, na ilusão que estava bonito, que o seu bronze era muito reluzente, mas eu sou mais reluzente de Jesus. Verso 21, olha o verso 21, que paternidade. Eu achei incrível a paternidade do verso 21. E dei-lhes tempo para que se arrependessem da sua fornicação. Só pai faz isso, né? Apronta, e a gente dá tempo para melhorar. E não se arrependeu. 22. E eis que porém numa cama. E o povo ainda fala que eu que sou ruim. E eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Você não deve viver de ilusão, porque isso traz maldição sobre quem vive. 23. Respira para ouvir o 23. Talvez você é réu do verso 23. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E glória a Deus. Soberano Deus. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ele não está falando de salvação não, filho. Ele está falando de dia a dia. Ele está falando de levantar amanhã e trabalhar e ter um dia abençoado ou não. Ele está falando de você amanhã levantar e ir viver e ter um dia perseguido ou não. Ele está falando de você amanhã levantar para a sua existência e ser vitorioso ou não. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, corretamente lendo, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, de esperar até que ele venha. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. O que não se deve fazer, não se deve viver no engano. Há uma obra a ser feita. Em terceiro lugar, no fim desse tempo, porque todo tempo tem fim, e o fim é no verso 25, mas o que tendes, o que vocês conseguiram, o que vocês aprenderam, retende-o, até que eu venha. Fica firme, para de andar para trás. De uma forma dinossáurica, eu testemunhei tantas pessoas nos anos, indo e vindo. Agora é crente, vem, desmista, depois some. Meu Deus, retende. Seja firme. Porque no verso 26, ao que reter, ao que se manter firme, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Olha que glória. Sabe o que é isso aqui? As minhas obras? O teu chamado, filho. Não é outra coisa, não, é o teu chamado. Verso 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E a coroa do bolo no verso 28. A cereja, né? A cereja do bolo no verso 28. E dar-lhe-eis o quê? Todo mundo fechou a Bíblia? E dar-lhe-eis o quê? A estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Sente Jesus olhando para você e falando assim, ô cabra da peste, se você pegar o seu chamado, conservar as suas obras, me servir, ter fé, me servir até o grande dia, no grande dia eu me darei a você. Aleluia. Sacou agora, Aline? Agora ele está conosco. Mas no grande dia, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, ele se dará a nós. Nós estaremos com ele para sempre. Simples assim. E a carta à igreja de Tiatira nos ensina a como viver até que ele venha. E por fim, encerrando tudo isto, ponto 4. Simples assim.
Encerro com as mesmas palavras de João, o evangelista, no verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se você tem ouvido espiritual, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu amo o Senhor, Tu és santo, Deus de glória. Toma nossos corações e até que o Senhor venha, encha nossos corações de amor por Ti, de obras, de serviço, de fé, de paciência, Pai, para que cheguemos no grande dia e nossas últimas obras sejam mais do que as primeiras. Ah, Deus, queremos Te servir sem reserva, em espírito e em verdade. Ajuda-nos, dá-nos vida. Dá-nos, ó Deus, corações quebrantados, Pai, porque queremos como prêmio. Não é coroas de glória, Pai. Ah, não são melhores lugares das mansões celestiais, Senhor. O que nós queremos é a estrela da manhã. É o Senhor. É o meu mestre querido. É estar contigo eternamente. Eu te amo, Jesus. Santo é o Senhor. No nome de Jesus. Nome de Jesus.